tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, solenidade de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição do Senhor. Começa o seu dia neste espírito de leveza que o Espírito Santo nos proporciona. O Espírito Santo nos proporciona nos conectarmos com os céus. Este céu onde Deus habita. Este céu que está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo nos habilita a acessar este Deus e deixarmos ser conduzidos por Ele. Experimente a leveza do Espírito Santo. Abandone-se a esta energia de luz, de paz, de alegria, de leveza. Experimentar o Espírito Santo é deixar-se conduzido por esta energia de alegria, de paz, de leveza. Esteja sempre unidas ao Espírito de amor. Meditemos os textos das leituras deste domingo, cada uma mais rica que a outra. A leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 ao 11. E nos mostra justamente a narrativa deste acontecimento de Pentecostes. É claro que o objetivo não é descrever um acontecimento jornalístico, mas é nos narrar para nós o verdadeiro sentido teológico deste acontecimento. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, ou seja, ainda tinham dificuldade de se dispersarem no sentido de anunciar e testemunhar o Evangelho. E ali eles fazem experiência do Espírito Santo. Este que chega como um barulho, como se fosse uma forte ventania. É uma epifania, ou seja, uma manifestação divina. E ali essa manifestação divina se dá com este acontecimento do meio ambiente. E o Espírito Santo pousa sobre eles em forma de língua de fogo, para mostrar a eficácia e a sua força em penetrar os corações. É assim que o Espírito Santo chega na comunidade que crê. E ali todos ficaram cheios do Espírito Santo. O resultado disso foi que começaram a falar em línguas, de maneira que todos que estavam ali, de diferentes nacionalidades, entendiam o que eles falavam, pois falavam uma língua muito clara, a língua do amor. Não é a linguagem da glossolalia, como se chama de falar em línguas. Não é esta língua que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou uma língua que todos entenderam, de maneira didática e pedagógica. Não ficaram mais confusos, mas todos ficaram muito claros, ficaram muito abertos ao que o Espírito os comunicava. A princípio ficaram confusos. Como que nós de línguas diferentes, nacionalidades diferentes, entendemos o que eles dizem? Sim, a presença de Deus muitas vezes nos assusta. E a maneira como Ele se apresenta a cada um de nós também nos assusta. Mas ali, a multidão mesmo dá testemunho. Todos nós escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Que maravilha! O Espírito Santo já chega fazendo grande revolução. E ali, a paz de Deus habitou no coração desses discípulos, homens abertos ao amor. E agora, comunicar este amor
sem reserva. O evangelho que nos é oferecido hoje é João 20, 19 ao 23, que diz: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, parece que os discípulos permaneciam fechados, trancados, vítimas do medo, das ameaças que lhes eram feitas. Este evangelho nos apresenta 3 grandes tesouros, 3 dádivas, e são sobre elas que discorro neste evangelho. A primeira é a paz. A paz tão necessária em tempos tão difíceis que viviam os discípulos nessa igreja que já começava com grandes perseguições. A paz era necessária. E esta paz, Jesus oferece aos seus discípulos, a esta comunidade que insistia em ser vítima do medo. Jesus faz esta comunidade experimentar a paz. É na paz que eles precisam sair para comunicar o amor que ele oferece neste encontro. A paz esteja convosco. Ou seja, acalmai-os. Não sejam vítimas, não se deixem ser aprisionados, mas libertai-os. A paz é esta carta de alforria, é a liberdade que agora eles recebem. A paz esteja convosco. E ali, Jesus, então, faz com que estes estejam abertos a esta paz. Ele se põe no meio deles, e no meio deles, deste lugar que Jesus oferece este tesouro, a paz esteja com. O segundo presente que Jesus oferece a seus discípulos é o presente da alegria. Depois de ter mostrado seu lado, suas mãos, ou seja, estava nele as marcas do amor, da entrega, da doação. Jesus agora os convida à alegria, pois o Espírito Santo de Deus, a presença dele no meio desta comunidade, promove esta alegria. É a alegria que rompe com o medo, com as algemas do medo. Estavam eles aprisionados. Alegraram ao verem o Senhor. E novamente Jesus diz: a paz esteja convosco. Sim, no mundo precisamos comunicar a palavra de Deus com alegria. Não podemos comunicar esta palavra fechados, entristecidos, não. A presença de Jesus nos traz consigo esse tesouro da alegria. Alegremo-nos. E a alegria não é só
uma alegria labial fisiológica. É uma alegria que nasce de dentro, ou seja, uma realização de estar na presença dele e comunicar este mesmo Deus ao mundo. O terceiro presente é o presente do Espírito Santo de Deus. Jesus, então, depois de ter dito tudo isso, sopra sobre eles: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Jesus aqui realiza uma nova criação. Lá no Gênesis, o sopro de Deus faz com que homem e mulher seja criado. Aqui, o sopro de Deus devolve aos seus discípulos, à sua comunidade, aquilo que irá animá-los, acompanhá-los, o Espírito Santo de Deus. Aquele que ensina, aquele que recorda, aquele que advoga. Eis o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo nos capacita, além de nos capacitar para tudo isso que disse, nos capacita também para o verdadeiro amor. Sim, o cristão verdadeiro não tem espaço no seu coração para ódio, para rancor. O cristão verdadeiro tem espaço no coração todo inteiro para preencher-se do amor. Por isso, se você tem dificuldade de perdoar e de amar, pode ser qualquer coisa, menos cristão. Porque o cristão é aquele que aprendeu no cenáculo, onde recebeu o Espírito Santo de Deus, recebeu este grande tesouro, o tesouro do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos habilita para o amor. Amemo-nos e declaremo-nos cada dia discípulos verdadeiros do Cristo Jesus. Termino com aquilo que São Paulo, na comunidade dos Coríntios, vem dizer. Ninguém pode dizer se Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Sim, ninguém pode crer em Deus, senão depois que é habilitado pelo Espírito Santo de Deus. E quando somos habilitados pelo Espírito Santo de Deus, colocamos a serviço de nossos irmãos e da igreja as nossas habilidades, os nossos dons. Sim, cada um tem um dom. A diversidade dos dons não corta, não diminui a capacidade do anúncio. A diversidade dos dons, pelo contrário, enriquece a igreja. Não somos iguais, somos diferentes. Cada um tem uma habilidade, cada um tem um dom. E bom se colocássemos esses dons todos a serviço de Deus e da igreja. São Paulo compara com o corpo, que tem diferentes membros. O braço não diz, eu sou mais importante do que a perna. Não. Cada membro tem sua função, cada membro tem sua importância. Separado do corpo, nada valem, mas unido ao corpo, eis que formamos uma sincronia, uma orquestra sinfônica, conduzida pela cabeça, que é Cristo. Assim, somos batizados nesse único Espírito, como diz Paulo. E é nesse único Espírito, portanto, que somos chamados a testemunhar verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Coloquemo-nos a serviço de Deus na igreja. Não carregue, não alimente na sua cabeça ou no seu coração, achando que você é propriedade, ou que o Espírito Santo é propriedade sua, ou que você tem mais unção do que outros. Não. O Espírito Santo está para todos.
E todos que se abrem a Ele é preenchido por esta presença. Deixemos, portanto, ser preenchidos, revestidos desta presença e desta força do Espírito Santo de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo